beleza, que é o Jordão, velho. Tá estourado no áudio. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é Murilo, engenheiro civil, mentor da Aplicar Escola de Engenharia. A gente está começando mais um vídeo hoje aqui para falar sobre carga de incêndio. E agora? Ah, peraí, fiz uma cagada aqui, deixa eu apagar isso aqui. Eu ia falar só do método determinístico, vou falar dos dois. Vamos entender um pouquinho sobre os formatos de cálculo para você determinar a carga de incêndio de uma edificação. Então a estrutura dessa aula vai ser falar um pouquinho do conceito, né, o que é a carga de incêndio. Vamos entrar num detalhe do dimensionamento, principalmente para o método determinístico. E depois vamos fazer um exemplo numa tabela, uma tabela que vai estar aqui na descrição para você fazer o download e utilizar nos seus projetos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o like aí se gostou, se não gostar, dá o dislike. Então vamos seguindo aqui, vamos já para o conceito, vamos entender carga de incêndios. Essa informação aqui, essa definição eu tirei lá da IN4 de terminologias. E ele descreve para a gente que a carga de incêndio é a soma das energias caloríficas que podem ser liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis no interior da edificação, inclusive revestimentos. Então essa é uma definição técnica. Basicamente é a capacidade de produzir calor e energia que uma edificação tem. Então, conforme o material que você armazena, esse material ele pode ser combustível, ele pode não ser, ele pode pegar fogo de uma forma muito mais rápida e mais intensa do que um outro material. Entende que se você tiver um armazenamento de areia, é completamente diferente de um armazenamento de fogos de artifício, por exemplo. Então esse fator ele é sim levado em consideração no dimensionamento do risco das edificações. É muito importante saber o perigo, né, que os materiais que estão na edificação podem fornecer. E para fazer o cálculo, que nesse nosso vídeo é focado nisso, de calcular a carga de incêndio da edificação, a gente tem dois formatos pelo Bombeiro de Santa Catarina. O primeiro formato é o método probabilístico. Então está aqui, método de cálculo probabilístico, baseado em resultados estatísticos do tipo de atividade exercida na edificação em estudo. Esse é o método mais simples, mais fácil. Eu já vou mudar de tela aqui, a gente vai para a IN3 do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Então sempre que você for fazer o cálculo através do método probabilístico, a gente cai nessa planilha aqui, o anexo B, tá? IN3 anexo B, página 5. Então eu tenho lá, digamos, uma edificação comercial do tipo divisão C1. Está aqui a descrição dela, comércio com carga de incêndio desprezível ou baixa. Então imagina que você está fazendo lá um projeto preventivo de um açougue, tá? Então um comércio C1, você não precisa fazer nada muito rebuscado. Você basicamente vem para a tabela, procura o açougue, o método probabilístico já te dá a carga de incêndio específica do açougue, que nesse caso 40 megajoules por metro quadrado. Ah, mas a minha edificação é diferente. Beleza, então você vai procurar sempre aqui a sua edificação. Por exemplo, se você tiver uma ocupação de serviço profissional com escritórios, carga de incêndio específica 700 megajoules por metro quadrado, tá? Então o método probabilístico ele é bem simples, literalmente você tem que só saber a ocupação da edificação. Sabendo a ocupação, se joga aqui na tabela e você chega na carga de incêndio específica. Existe uma outra alternativa de cálculo, que é o método determinístico. Então, qual que é a diferença? O método determinístico ele é baseado no prévio conhecimento da quantidade e qualidade dos materiais existentes na edificação em estudo. Então, você tem essa possibilidade de, ao invés de adotar a tabela, você ir lá na edificação, em loco, conversar com o proprietário, levantar todos os materiais que tem nessa edificação ou nesse depósito, ver que tipo de material que a quantidade, tabelar tudo certinho, e aí você vai ter o risco real da edificação. Então ele não é baseado na tabela. Ele é um cálculo objetivo e isso pode te dar pode te ajudar no dimensionamento do projeto. Muitas vezes, se você for direto pelo método probabilístico, ele tende a majorar a carga de incêndio. Então, se você foi para o método probabilístico e viu que a carga de incêndio estava um pouco alta do que, de fato, a edificação parecia fornecer, você pode fazer um teste, ir lá e fazer o método determinístico também, através da tabela, para ver se vai dar aquele valor mesmo do probabilístico, ou se numa dessas você consegue chegar num valor um pouquinho menor e muitas vezes reduzir o risco da edificação, informando valores reais. Vamos avançar no determinístico aqui para entender um pouquinho mais.
essa é a fórmula que a legislação traz para a gente. São 4 variáveis. A primeira delas é o QFI, que seria o valor da carga de incêndio específica, é o que a gente quer descobrir, em megajoule por metro quadrado de área de piso considerado para o cálculo. Está aqui, megajoule metro quadrado. Isso que a gente vai descobrir. Massa de cada componente do material combustível. Então está aqui do outro lado da fórmula, você vai multiplicar a massa do material que você tem lá, vai multiplicar pelo potencial calorífico específico desse material. Então você vai pegar a quantidade de material, na verdade, e multiplicar pelo poder calorífico dele. Feito isso, você divide pela área de piso considerada para cálculo, em metros quadrados. Você fazendo essa conta aqui, você vai chegar num valor bem mais objetivo, um valor determinístico para descobrir qual que é a carga de incêndio da edificação. Então a gente passou aqui nessa tabelinha que servia para o método probabilístico. Eu vou continuar descendo aqui na IN3. A gente chega no anexo C, que ele também é probabilístico, diz respeito aos depósitos. Então veja que aqui, diferente da tabela de antes, ele já define por tipo de material e altura de armazenamento, para você ter esse valor de megajoule por metro quadrado. Também é um método probabilístico. E passando o anexo C, a gente chega no anexo D, que é justamente a fórmula que eu acabei de apresentar para vocês nessa aula. E depois do anexo D, na tabela D1, aqui a gente tem uma descrição de materiais com potencial calorífico específico. É essa tabela que você vai utilizar, principalmente essa tabela, quando você estiver trabalhando com o método determinístico. Então, para deixar isso um pouco mais claro e fazer uma aplicação dessa fórmula, a gente desenvolveu uma planilha. De novo, está aqui na descrição do vídeo para você fazer o download e utilizar também. Eu vou utilizar ela já nessa aula, fazer um exemplo em cima dessa planilha para esclarecer, certificar que vocês não vão ficar com dúvidas. Percebam que essa tabela aqui, ela está no mesmo formato que a legislação traz para a gente aqui embaixo, ó, o anexo E. Então, eu só transcrevi aqui da norma do bombeiro, joguei lá no Excel. Então, vocês só vão ter o trabalho de preencher, de fato, o material, a massa e o potencial calorífico e a área considerada para cálculo. Tá? Então, essa planilha aqui está aqui no Excel. Então, o que eu fiz aqui? Aqui já estava com um exemplo, né, inserido. Vamos procurar aqui na norma, vou voltar um pouquinho para cima no anexo D. Digamos que a gente tem lá uma edificação que faz o armazenamento de seda, tá? Então tá aqui, beleza. Estou fazendo lá um projeto, eu sei que a edificação armazena seda. Então tá aqui, ó. Procurei, né, todos esses materiais, achei a seda e descobri que ela tem 19 megajoule por quilogramas, tá? Então voltando aqui, lembrando que nós estamos falando do HI, né, potencial calorífico específico do componente da seda é 19. Então beleza. Então tá aqui, eu vou até mudar o que está aqui, ó, que estava parafina, né? Vou colocar seda. Aqui você vai ter que saber a quantidade, né, em quilos de armazenamento desse material na edificação. Então, se a edificação armazena 50, 100, 200, 500 quilos, 800 quilos, né? Vamos jogar aqui que a gente tenha 450 quilos de seda armazenados. E aí a gente sabe o poder calorífico específico, a gente acabou de olhar na tabela lá, posso até voltar aqui para relembrar, né? Essa tabela aqui, a gente tem 19. Então, vamos jogar aqui na planilha, 19. Aqui o cálculo é automático, na verdade é simplesmente a multiplicação da massa pelo poder calorífico. Pegamos em 8.550 megajoule. Beleza, eu descobri o potencial calorífico, mas eu não sei qual é a área ainda, né? Então isso influencia muito, porque se eu tiver 8.550 em 1 metro quadrado, eu tenho uma carga de incêndio específica altíssima. E se eu tiver em 10 metros quadrados, esse valor já fica um pouco menor. Se eu tiver em 100 metros quadrados, ou se eu tiver em 1.000 metros quadrados. Então é muito importante você ter essa noção também da área de armazenamento, você utilizar uma área de piso, um valor real, né? Muitas vezes você tem uma edificação de 500 metros quadrados e o armazenamento de seda está lá num local pequeno, separado, né? E aí você não pode considerar a área da edificação inteira, porque você estaria fazendo uma aproximação errada. Então é importante você ter essa noção, né, de verificar onde que está armazenado esse material e colocar uma área de piso coerente para fazer o cálculo e descobrir a carga de incêndio. Galera, uma dica extra aqui
Um detalhe bem importante a respeito da IN3. A gente fala aqui no artigo 10 sobre a classificação. Então, a sua edificação, você vai fazer o cálculo, você vai chegar num determinado valor, e esse seu valor, ele vai se enquadrado em algumas classificações. Então, se você tiver uma carga de incêndio menor que 100 MJ por metro quadrado, a classificação é desprezível. Se for entre 100 e 300 é baixa, aí pode ser média, entre 300 e 1.200 e acima de 1.200 é alta. E por que isso é importante saber? Porque isso determina, impacta medidas de segurança na edificação. Então, as medidas de segurança para uma edificação considerada com carga de incêndio baixa são mais brandas, mais tranquilas que uma edificação de carga de incêndio média. E você pode partir desse pressuposto para limitar a quantidade de material que pode ser armazenado dentro de uma edificação, conforme as medidas de segurança que você quer prever nela. Muitas vezes você está com uma edificação que você não quer ou não pode investir muito, o proprietário não quer investir muitas medidas de segurança. Então você pode chegar ao proprietário e falar assim: beleza, essa carga de incêndio média, vamos reduzir ela para baixa. Mas e como é que faz isso para reduzir essa carga de incêndio? Basicamente é limitando a quantidade de material que pode ser armazenado. Então, se você tiver lá uma loja que faça venda e armazene, que tem um depósito de adubos químicos, por exemplo, aí você chegou lá e o proprietário ele tem armazenamento de 8 metros de altura de adubo químico. Então está aqui a tabela, o anexo C nos fornece 720 MJ por metro quadrado. Se eu for enquadrar naquela classificação que a gente comentou até agora há pouco, entre 300 e 1.200 é uma carga de incêndio média, são medidas de segurança um pouco mais robustas e a carga de incêndio baixa. E o que você pode fazer então para economizar? É reduzir esse armazenamento. Então, no caso de adubos químicos, ao invés de armazenar 8 metros, a gente teria que limitar em 2 metros de armazenamento. Então, você vai passar isso para o proprietário, você vai falar do impacto, né, que ele vai ter que reduzir esse depósito, mas aqui ele se enquadraria dentro de uma classificação baixa, e as medidas de segurança seriam um pouco mais brandas. Mesma coisa se aplica, por exemplo, aparelhos eletroeletrônicos. A partir de 2 metros de altura de armazenamento, carga de incêndio média. Para 1 metro de altura, carga de incêndio baixa. Então aí você tem aqui uma série de elementos, né, e materiais em que você pode ter essa flexibilidade, pode trabalhar com isso daí, explicar para o seu cliente as possibilidades, né? Caso não queira investir lá no risco médio, pode dar uma reduzida e o impacto de reduzir, então, também é diminuir a quantidade de material armazenado. Fechou? Espero que tenha ficado claro. Lembrando que na descrição aqui do vídeo está essa planilha que a gente trabalhou nessa aula para fazer o download. Baixa lá, testa, vê se você entendeu. A gente fica à disposição para tirar dúvidas. Deixa aqui nos comentários um feedback sobre essa aula. Dá um like se gostou, dá um like se não gostou, dá um dislike se não gostou. Deixem assuntos aí, sugestão de assunto para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Fechou? Um abração e até a próxima aula.